Espero que todos vocês estejam bem, iniciando uma nova semana. Compartilho com vocês a palavra de Deus, esperando que esta semana seja uma semana produtiva, cheia de bênçãos e da proteção do Senhor Jesus. Hoje a palavra está em 1 Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, dos versos 7 ao 11, onde a palavra de Deus diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, para todo sempre. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então veja a orientação do apóstolo Pedro. Ele diz que o fim de todas as coisas está próximo, o fim está próximo. E pode ser que aí do outro lado você me diga: Fátima, há anos eu ouço isso, que o fim está próximo. Que vão vir guerras, que a fome virá, que teremos situações de pandemias, epidemias, mas o fim não chegou. O apóstolo Pedro fala sobre o fim das coisas e pede para que sejamos criteriosos, que sejamos sóbrios, que não hajamos como nécios, como loucos, que oremos para que sejamos guardados por Deus, para suportar todas as tribulações e também que possamos continuar utilizando os dons que Deus nos deu, de maneira que isso sirva de glória para o Senhor. Então, ele nos orienta a estarmos atentos, a orarmos, termos paciência e amor, porque só o amor conseguirá cobrir a transgressão, só o amor cobre a multidão de pecados, para fazermos tudo sem murmurarmos, para administrarmos bem os dons que Deus nos deu, e além de tudo isso, falarmos, aqueles que falam, né, que pregam, que ministram, que falemos de acordo com os oráculos de Deus. Oráculos não tem nada a ver com, aqui na Bíblia não tem nada a ver com leitura de carta, adivinhação, não, tá, gente? Aqui é o direcionamento das profecias, oráculos que vão conduzindo, direcionando de acordo com as profecias da palavra de Deus. Para honrar a Deus com aquilo que é falado. Então, a gente precisa ter cuidado e falar somente aquilo que está dentro da palavra de Deus. Se o seu dom não é orar, seu dom é outro, seu dom não é pregar, seu dom é outro, é louvar, seu dom é ajudar, é acolher. Eu não sei, cada um tem o seu dom, não é? Que o seu dom seja usado para glorificar a Deus. Que você possa fazer tudo para glorificar o nome do Senhor, para que as pessoas te reconheçam na terra como um servo. Aquele que obedece a Deus, aquele a quem pertence toda honra e glória. Então, a gente lê aqui esta passagem e fica, mas será que esse fim realmente é agora? Então, vamos lá. Jesus mesmo fala sobre os sinais, não é? O Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, capítulo 13, a partir do verso 3. Jesus estava no Monte das Oliveiras, diante do templo. Pedro, o próprio Pedro, Tiago, João e André perguntaram de forma particular a ele: Senhor, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus responde: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Eu acredito que este seja o período onde devemos estar cada vez mais atentos, porque são muitas as informações. Muita gente enganando, muita gente mentindo, muita gente iludindo. E aqui diz: tenham cuidado para que ninguém vos engane, inclusive
em relação à palavra de Deus. Porque Jesus diz, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quantas profecias você tem ouvido? Ah, o Senhor diz que vai acontecer isso na sua vida. Você não conhece a pessoa, na mensagem não tem a palavra de Deus, e a pessoa abre a boca para profetizar sobre a sua vida e você ainda diz amém, tomando posse daquilo. Mas lembre-se que a palavra tem poder. Então Jesus pede para que estejamos sóbrios, para que ninguém nos engane. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, fome. Essas coisas são só o princípio das dores. Então você pode me dizer, mas guerras existem desde que o mundo é mundo, fome desde que o mundo é mundo, mas veja o complemento. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas, ou seja, aqueles que creem no Senhor Jesus e confessam o seu nome. Vocês serão açoitados por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas... Versículo 10, guarde bem no seu coração. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Em que época nós tínhamos tantas mensagens sendo compartilhadas? Em que período da história a palavra de Deus alcançou tantas pessoas que não esta? A tecnologia se abriu e nos deu esta oportunidade. Veja que nada acontece por acaso. Nada. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Ele sabe o tempo e a hora. A tecnologia abriu o leque. Quantas mensagens como esta que eu entrego a você agora você tem recebido? Aqui a palavra de Deus não diz que quando todos aceitarem Jesus será o fim. Não, porque você tem o direito, o livre-arbítrio de abrir a mensagem, ouvir e dizer, isso é coisa de crente. Eu não quero saber de Jesus, não. E você tem, não é, a liberdade de dizer, a partir de hoje, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz o seguinte, é necessário que o evangelho seja pregado. Pregado, ou seja, ele foi distribuído, ele foi compartilhado com todas as pessoas. Se elas vão aceitar ou não Jesus como Salvador é outra história. Mas o evangelho vai chegar a todas as pessoas. E se nós pararmos para pensar, nós temos muitas pessoas com acesso à tecnologia e a dispositivos. Temos pessoas que não têm acesso? Temos, mas a quantidade é mínima em relação às pessoas que possuem a tecnologia hoje em celulares, computadores, tablets. E a palavra de Deus está sendo compartilhada facilmente por causa da tecnologia. Porque com as igrejas, nem todo mundo vai à igreja. Nem todos os lugares podemos ter igreja. Porque algumas pessoas são alcançadas com o Evangelho de Cristo em lugares onde a palavra de Deus ainda não pode entrar. Por causa da tecnologia. Então veja, aqui está o sinal. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhe for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o outro, o pai entregará o filho, haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão, todos odiarão vocês por causa do meu nome, porém quem ficar firme até o fim será salvo. O tempo está próximo. Sejam sóbrios, orem, conversem com Jesus, entreguem suas vidas enquanto é tempo. Ele quer salvar, não condenar. Aprendam com Cristo, que a semana seja de bênção, em nome de Jesus.